Olá, pessoas queridas. Que grande alegria poder novamente estar junto com vocês para compartilhar, mais uma vez, de uma porção da preciosa Palavra de Deus. Quero desejar a cada um de vocês uma semana muito especial, abençoada por Deus, que tudo possa ir bem com cada um de vocês e que as muitas bênçãos de Deus também se estendam a todas as famílias e a todos que estarão ouvindo a essa mensagem de hoje. Ânimo e perseverança. Dois fundamentos para uma vida vitoriosa. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. O Evangelho segundo escrito por João, no capítulo 16 e no verso 33, Jesus ele fala que no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. É interessante que nesse texto Jesus ele não omite que em nossa vida humana nós teríamos muitas aflições. É inerente à vida humana o passar por aflições, por dificuldades, adversidades, momentos difíceis. Isso é inerente a todos nós. Todos nós em áreas diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes, em algum momento somos tomados por algum tipo de aflição, de adversidade, de dificuldade. E são nesses momentos que nós precisamos lembrar das palavras de Jesus, de não desanimarmos, mas termos bom ânimo, porque Ele venceu. O grande segredo desse texto é o motivo pelo qual nós devemos continuar animados e perseverantes sem jamais desistirmos. Jesus, ele dá como exemplo a seguirmos o seu triunfo sobre tudo aquilo que ele passou. Ele diz, não desanime, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci. Então, o nosso olhar, a nossa motivação em persistir, em não desanimar, é sempre olhar para Jesus e encontrar nas palavras de Jesus motivos para continuarmos perseverantes e jamais desanimarmos. Conta-se uma certa história de que um homem, ele percebe no quintal da sua casa um casulo e, ao observar de maneira bem minuciosa, ele percebe que dentro daquele casulo, aquela borboleta em formação se contorcia, fazia muito esforço, sem nenhum sucesso de conseguir sair do casulo. E ele então, percebendo a dificuldade daquela borboleta de sair do casulo, ele pega uma tesoura e de maneira bem sutil ele começa a cortar uma pequena parte daquele casulo por onde aquela borboleta pudesse sair. O seu interesse ali era poder ajudar aquela borboleta, ajudá-la a não ter tanto esforço e dessa forma conseguir sair do casulo. Quando aquela borboleta sai do casulo, aquele homem percebe que ela está toda desengonçada, com as asas murchas, sem conseguir voar. E pouco tempo depois ela morreu e ele ficou sem entender o porquê, já que o objetivo dele era ajudar para que aquela borboleta então pudesse, o quanto antes, sair daquele casulo e poder voar. O que aquele homem não sabia é que o processo, o tempo em que a borboleta passa dentro do casulo, é um tempo em que o fluido do seu corpo, à medida que ela se esforça, vai sendo espalhado em direção às suas asas. E dessa forma, quanto mais ela se esforça para sair do casulo, ela está ali fortalecendo as suas asas,
para que quando ela sair do casulo, de fato, ela possa ser uma borboleta e possa conseguir voar. E na nossa vida não é diferente. As muitas dificuldades, aflições, adversidades na nossa vida não são por acaso. Quero que você guarde uma coisa no seu coração. Nada do que Deus faz em nossa vida é sem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus, ele sempre, de maneira absoluta, sempre vai realizar algo em nossa vida objetivando um propósito. E por isso que ele diz que em meio às adversidades, às dificuldades, nós devemos continuar animados e perseverantes, porque à medida que perseveramos e continuamos animados diante das adversidades, é que Deus está nos preparando para alcançar algo maior e melhor nas nossas vidas. No exemplo da borboleta, o seu esforço, quanto mais ela se esforça, é para que ela fortaleça suas asas e possa ter condições plenas de voar e ser uma linda borboleta. Na nossa vida, as adversidades, elas são processos que Deus usa para que Ele possa nos fortalecer, nos tornar mais fortes, nos preparar para algo maior e melhor, e dessa forma estar nos preparando para aquilo que Ele deseja realizar na nossa vida. Deus não é como aquele homem que vai cortar o casulo para nos ajudar e dessa forma atrapalhar o processo. Deus é quem estabelece o processo. E enquanto o processo não estiver concluído, Deus ele vai permitir que adversidades, dificuldades estejam presentes na nossa vida, porque Ele sabe que tais situações vão promover em nossas vidas coisas maravilhosas, extraordinárias, coisas grandes, que nem mesmo nós, às vezes, imaginamos que Deus está preparando para cada um de nós. Em muitos momentos da nossa vida, nós pensamos em desanimar diante daquilo que está à nossa frente. Em muitos momentos, parece que não vamos ter força para conseguir continuar e perseverar. Mas esses são dois fundamentos extremamente necessários e importantes para que eu e você, ao final desse processo, alcancemos uma maravilhosa vitória que Deus tem a dar a cada um de nós, nas mais diversas áreas das nossas vidas. E lembre-se que Deus estabelece propósitos. E às vezes, para que esses propósitos aconteçam na nossa vida, vamos nos deparar com processos longos ou mais curtos, mais fáceis ou mais difíceis, mas precisamos nos lembrar que em tudo Deus estabelece propósitos para as nossas vidas. E nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, que no mundo teríamos aflições, mas não devíamos nos desanimarmos, porque Ele venceu. Jesus é a nossa motivação. Jesus é o motivo da nossa perseverança e do nosso ânimo. É como se Ele estivesse dizendo: vocês passarão sim por muitas dificuldades, mas se vocês seguirem os meus passos, se vocês tomarem o meu exemplo como o exemplo de vocês, se vocês olharem para mim, vocês sempre encontrarão motivação, ânimo e perseverança para vencerem tudo aquilo que estiverem diante de vocês. Talvez estamos ouvindo esse vídeo e talvez diante de nós existam dificuldades que nós não entendemos o porquê estamos passando por elas. Ou talvez ainda enfrentaremos algumas dificuldades que no momento que estivermos enfrentando, nós não entenderemos. Mas lembre-se que Deus estabelece propósitos para as nossas vidas. Tudo na nossa vida é um propósito que Deus estabelece. No Evangelho, na carta aos Romanos que Paulo escreve,
ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, absolutamente nada é por acaso. E tudo é estabelecido por Deus com o propósito de estabelecer sobre nós o bem que Deus deseja nos proporcionar. Guarde essa palavra no coração. Ânimo. Tenham bom ânimo. São palavras de Jesus. Estejam animados. Estejam motivados, independente daquilo que estivermos enfrentando. Jesus diz que para aqueles que tiverem ânimo, Ele garante vitória. E Jesus, Ele também fala que devemos ser perseverantes, não desanimarmos diante daquilo que está à nossa frente. Porque perseverante dá a ideia de continuidade, de não parar, de não ficar no meio do caminho, de não ficar no meio do processo, mas viver o processo que Deus tem realizado, para que depois do processo a gente experimente aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu quero te fazer um pedido muito carinhoso, que você que ainda não é inscrito nesse canal, possa clicar aqui embaixo no vídeo e se tornar um inscrito do nosso canal. Isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas com uma boa mensagem de Jesus, que certamente vai abençoar a vida de muita gente. Você que já é um inscrito, continue compartilhando com o máximo de pessoas que você puder as nossas mensagens. E dessa forma também muitas pessoas poderão ser abençoadas com a mensagem de Deus para os seus corações. Um carinhoso abraço a todos vocês, uma abençoada semana, e se o bom Deus nos permitir, na próxima semana nos encontraremos com mais uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações e para as nossas vidas.